No programa de hoje falaremos sobre o santo mais popular do mundo, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, como você preferir chamar. É o mesmo santo. De Lisboa, pois é a sua terra natal, e de Pádua, onde viveu a grande fase da sua vida de pregador da palavra e faleceu. Vamos então conhecer um pouquinho da vida desse grande santo, conhecido pelos tantos milagres que Deus realizou por meio de sua vida e pela sua grande capacidade de pregador, que convertia a tantos e combatia tantas heresias. Chamado de o martelo dos hereges, elogiado pelo Papa Gregório IX como a Arca do Testamento, o doutor da Igreja Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. Aos 15 anos entrou para o Mosteiro dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa. Foi ordenado sacerdote aos 25 anos. Vivendo em Coimbra, conheceu 5 frades franciscanos e se entusiasmou pela alegria e radicalidade com que viviam o Evangelho, de forma muito simples. Esses frades lhe contaram, felizes, que estavam indo para Marrocos, na África, pregar o Evangelho. Eram terras muito perigosas, terras de muçulmanos. Mas os frades não falavam com medo, e sim muito eufóricos. E então partiram os 5 em missão. Tempos depois, o padre Fernando avista um cortejo vindo ao longe, com muitas pessoas, chegando à praça de Coimbra. Padre Fernando foi ao encontro ver o que acontecia. Chegando próximo, viu 5 caixões, e logo o informaram que se tratava dos corpos dos 5 frades franciscanos que ele conhecera. Foram martirizados em Marrocos por anunciarem o Evangelho. Que tristeza para o padre Fernando ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo que se entristece muito pelo ocorrido, se sente tocado profundamente pelo exemplo daqueles fradezinhos. Em seu coração, Padre Fernando já desejava então também tornar-se franciscano, para sair em missão, pregar o Evangelho e receber também ele a coroa do martírio. E assim, pouco tempo depois, autorizado por seu superior do mosteiro de Coimbra, veste o hábito de Francisco de Assis, abraça a regra franciscana e recebe um novo nome, Frei Antônio. O novo frade, o antigo padre Fernando, que agora se chamava Antônio, faz então o pedido para ir a Marrocos pregar o Evangelho, disposto também a dar a vida por Jesus Cristo. Mas chegando às terras africanas, adoece gravemente, contagiado com malária, doença que se agravaria ainda mais ao passar dos dias. Frei Antônio realizara o seu sonho de se tornar frade franciscano, mas a sua missão de pregação em Marrocos havia falhado. Gravemente doente, não conseguia sair da cama. Frei Antônio acabou tornando-se um peso para os outros frades que lá estavam e precisavam então cuidar dele constantemente. É obrigado então a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco onde estava foi atingido por uma forte tempestade que desviou a rota e ele foi parar na Itália. Na Itália, ele encontra abrigo junto aos frades franciscanos que moravam em um convento próximo à Sicília, onde desembarcou. Foi acolhido por eles com grande alegria, como um novo e querido irmão. Com dificuldades em falar italiano, conversava mais com gestos do que com palavras. Passou a viver de forma bem simples, cuidando da horta, do jardim, limpando o convento e, é claro, celebrando diariamente a Santa Missa para os demais frades, pois logo quando soube que Frei Antônio era sacerdote, seu superior, o ministro provincial, para essa tão nobre tarefa o designou. Mas como então Santo Antônio começou a sua grande missão de pregador da palavra? Certo dia, ao participar com os frades de uma missa de ordenação sacerdotal, Frei Antônio foi surpreendido com o pedido de que fizesse ele a homilia. O pedido foi feito a ele, pois o pregador oficial não compareceu, e os outros sacerdotes presentes se recusavam a fazê-lo de improviso. Então, Frei Graciano, superior de Frei Antônio, pediu que ele fizesse a homilia. Antônio, a princípio, recusou, mas Frei Graciano ordenou a ele que o fizesse em nome da santa obediência,
pois, como Antônio era sacerdote, com certeza algo conseguiria transmitir das Escrituras. Frei Graciano disse a Frei Antônio para falar o que Deus o inspirasse. Ninguém acreditava muito na capacidade de Frei Antônio, pois sempre o viram como um simples frade que cuidava da horta, do jardim e que fazia a limpeza de seu convento. Mas quando Frei Antônio então subiu ao púlpito, brilhou o grande dom que Deus lhe havia dado. Diante do bispo ordenante, dos demais sacerdotes, do que estavam sendo ordenados, e de todo o povo reunido naquela Santa Missa, o sermão de Frei Antônio foi tão forte, tão cheio de sabedoria e ao mesmo tempo tão simples de se entender, que deixou a todos os presentes tão admirados, tão emocionados, que após a missa todos queriam saber de onde surgiu aquela arca de sabedoria. E olha que ele pregou mesmo com a dificuldade do idioma, que ainda não dominava tão bem. Pregou em italiano para os fiéis leigos e depois em latim para os clérigos. Depois daquela missa, daquela homilia, nunca mais Frei Antônio foi visto da mesma forma. Como nos ensina o Evangelho, aquela lâmpada acesa não podia ficar nunca escondida debaixo de uma vasilha, mas sim colocada no alto para iluminar toda a casa. A sua missão de grande pregador havia, enfim, começado. Muitos frades, então, admirados pela sabedoria teológica de Frei Antônio, suplicavam ao seráfico Pai Francisco que permitisse a Frei Antônio os ensinar na Sagrada Teologia. Frei Francisco de Assis, então, por meio de uma carta, autoriza que Frei Antônio, então, os ensinasse. Na carta, muito simples, São Francisco assim escreve: Frei Francisco a Frei Antônio, meu bispo, saudações. Apraz-me que leias a Sagrada Teologia aos frades, contanto que dentro desse estudo não extinguas o espírito da santa oração e devoção, como está contido na regra. Vejam o respeito e o reconhecimento que São Francisco tinha para com Santo Antônio, a ponto de chamá-lo até de meu bispo. E assim, Frei Antônio inicia também a sua missão de professor de seus confrades, ensinando-lhes a Sagrada Teologia, mas, como exortado por Frei Francisco, cuidando para que não se perdesse o espírito de oração e devoção.